Mateus 24, 3 ao 14. Eu vou lendo e os irmãos me acompanhem por gentileza. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, versículo 9, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será... glória a Deus. Eu achei que estava em dúvida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Amém? Agora você pode falar com o seu irmão que está do seu lado: eu sou daqueles que perseveram. Amém, irmão? Se não é, profetiza aí. Eu não sou daquele que desiste, mas eu sou daquele que persevera, daquele que vai suportar até o fim, tudo que vier, por amor a Cristo. A nossa lição hoje é a lição de número 14, e o tema dessa mensagem vai basear-se nessa última lição do nosso trimestre, a lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar o porquê. Nós falamos todo o trimestre sobre a importância de fazer missão, porquê, o propósito da missão, o objetivo da missão. E hoje nós vamos falar missão e a volta de Cristo. Por que isso? A missão ela tem o objetivo de alcançar a todos em um processo preparatório para a volta de Jesus. A missão é isso. Por isso, ir e fazer discípulo. Missão é nós vamos encontrar pessoas, nós vamos adotar pessoas, nós vamos verdadeiramente adotar filhos espirituais. É você abraçar. Isso é o termo ali, irmãos, de fazer discípulo. É o mesmo que você adotar filhos. Você vai adotar aquela pessoa para Cristo. Não é só você entregar um folheto, não é só você pregar para ela, mas é você abraçar e estar disposto a levar ela até o fim junto com você. Enquanto o Senhor permitir, essa pessoa está debaixo da sua proteção, da dependência espiritual, da nutrição espiritual que Deus depositou sobre a sua vida. Porque parece que não, mas você tem nutrição para dar para outros. Se você é uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, não é à toa. A árvore frutífera dá alimento para outros. Não faz sombra. Faz sombra, mas também alimenta. Então não é à toa que Deus te fez árvore frondosa, essa árvore grande e frutífera. É para você alimentar alguém e dar condição de alguém continuar. E é para você dar condição a alguém, mostrar o caminho a alguém. Aí eu pergunto, você já falou para alguém de Jesus hoje? Eu vou falar daquelas pessoas que Deus te deu a oportunidade de falar hoje, de contar um testemunho. Você falou? Você contou? Aí, para ser mais profundo, você em algum momento hoje evidenciou Cristo na sua vida? Você se viu em um momento
em uma reflexão onde você pensou, nessa decisão, como Cristo agiria? E alguém está olhando para você. Porque todo mundo sabe, isso aí não é atitude de ser humano comum. Ser humano comum tinha dado um tabefe, tinha soltado um palavrão, mas ele está imitando alguém que é diferente. Eu preciso chegar perto para ver o que tem dentro dessa pessoa. E através disso, a fé e o evangelho verdadeiro, ele penetra e vai fazendo uma grande obra em nossa vida. Assim como fez na minha e na tua. Os irmãos há de convir comigo que não é fácil. A semente ela vai frutificando lentamente. Vem um testemunho, a gente às vezes se convence, mas vai esmorecendo porque não tem base. Aí vem uma palavra, você fala, essa palavra vai me dar sustância para ir até o fim. Você vai caminhar umas 2 semanas, depois começa a amolecer de novo. Aí ficou 2 semanas sem soltar um palavrão, solta ali 2. Aí você vai ouvindo ali uma profecia da parte de Deus para a sua vida, vem para edificação, e cada coisa vai juntando e vai construindo o alicerce que nós temos na presença de Deus. É por isso que o ateu nunca vai entender. Quem não acredita não adianta, irmãos. Quem não quer acreditar. Por quê? Porque a nossa fé não está baseada apenas em evidências literárias e outras coisas mais, mas a nossa fé também está evidenciada na experiência de vida. Nós lemos e Deus nos dá a oportunidade de viver o que está aqui. Uma coisa é você ler que Deus multiplica pão, outra coisa é você estar lá na casa daquela senhorinha simples, o arroz está acabando, ela põe a mão na panela e ora, ela ora com a tampa fechada e começa a servir, o arroz não acaba. Eu vivenciei isso. Uma coisa é você ouvir dizer, Jesus ressuscitou mortos, está aqui. Mas hoje você pode pesquisar e pode ter certeza que tem muitos aí que Deus ressuscitou e trouxe dos mortos. Pessoas que morreram, ficaram 10 minutos mortos, depois voltou. A gente tem isso, são casos que acontecem com constância. Há pouco tempo atrás um rapaz sofreu um acidente, teve um ataque cardíaco e não voltava. E era jovem. Quanto mais jovem, pior, diz a ciência. E quando ele volta glorificando a Deus. E ele não para de glorificar. Rapaz, seu coração acabou de parar e voltar, e você está muito eufórico. Para, calma, calma. E ele só falava, Jesus é lindo, glória a Deus, Jesus é lindo. Então alguém tem dúvida do que a Bíblia é rosa da minha esposa? Tá bom, mas o que importa é o conteúdo. Glória a Deus. A gente tem que explicar, né? Glória a Deus. Mas alguém tem dúvida do que o que está escrito aqui ainda acontece? Acontece. A gente prega e sabe que vai acontecer, porque Deus é fiel, e Ele é o mesmo que foi ontem, hoje e eternamente. Mas sem demora, irmãos. Então a missão tem o objetivo de alcançar todos. Para quê? Para prepará-los para a volta de Cristo. Não há nada mais urgente do que a volta de Cristo e de estarmos preparados para a volta de Cristo. Não há nada mais urgente do que isso. Porque a volta de Cristo, muitos debatem, não há eminência na volta de Cristo. Mas como que não? Apóstolo Paulo diz, no abrir e fechar de olhos. Como que não? Ele vai falar, ninguém sabe o dia nem a hora, então estai atento. Como que não tem eminência? A volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora. E é por isso que nós não podemos estar vacilante. Não podemos deixar aquele parente em casa com pendência, com mágoa não resolvida. Tem que pedir perdão, tem que resolver, porque a qualquer momento a trombeta soa e nós vamos ouvir o nosso nome ser chamado. Eu quero ouvir o meu. Eu quero ouvir. A Bíblia diz que lá nós teremos um novo nome, mas eu creio que daqui nós vamos ouvir o nosso nome. Quando chegar lá ele vai dar, agora seu nome é esse. Mas eu quero ouvir essa trombeta soar.
E dizem os estudiosos que a voz de Deus, ela é como trombeta. A Bíblia vai dizer isso. A voz de Deus é como trombeta. 1 Tessalonicenses 4 vai dizer isso. Com voz de arcanjo, com alarido, som de trombeta. Então nós entendemos que o momento que a trombeta soar, nem todos escutarão. Somente os salvos escutarão. Já pensou? Você está lá quietinho, esperando a trombeta. Não tocou. Quando sai na rua, não encontra ninguém. Cadê fulano de tal? Cadê o meu esposo? Cadê meu filho? A minha filha estava brincando aqui agora, sumiu. Já pensou? É porque a voz para ela foi nítida, chamou o nome. Então nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. E tudo indica que está mais próximo do que nunca. Está mais próximo do que nunca a volta de Cristo. Então aqui, irmãos, precisamos preparar. O propósito principal do Evangelho de Cristo é te dar a vida eterna, a salvação. Você já percebeu? Olha para você ver. Isso aqui é importante. Se der, você até anota. Eu estou vendo que tem irmãos anotando. Glória a Deus. Fico alegre com isso. Fico alegre. A prioridade do mundo, ela é diferente da prioridade de Deus. A prioridade do mundo é te fazer viver bem aqui. E não que seja ruim. Para quem tem sabedoria de Deus, pode viver bem aqui, vai ser perseguido e tudo, mas pode viver bem aqui e viver bem lá. Mas a prioridade de Deus não é que você viva bem aqui, é que você viva bem lá. Porque mais vale você viver bem lá, que é eternamente. Não é um estado de bem, é eternamente bem. Você prefere o que? Viver 100 anos bem ou a eternidade bem? O ser humano não é instável. Tem dia que a gente acorda, hoje eu estou feliz, aleluia, já levanta cantando, levanta contente. Aí daqui a pouco chega no trabalho, ouve um negócio e volta brucuchu para casa, nem parece que foi a mesma pessoa que levantou com toda aquela animação. Porque o ser humano, ele é instável. O que eu quero dizer? Que o bem do mundo, a paz do mundo, ela é momentânea, passageira, ela vacila, ela oscila. Mas quando chegarmos lá nada oscila, tudo é permanente. A paz é permanente, a alegria é permanente, a vida é permanente. A única coisa que lá não é permanente é o choro. Não tem, chega lá, acabou, não vai chorar nunca mais. Ele fala que lá não haverá lágrimas, não haverá luto, não haverá morte, não haverá dor. Só o oposto. Então, se você tem dúvida, se quer ir para lá, o que nós mais vemos hoje são influencers por aí, dizendo nos vídeos, vai passando assim, você vê um ou outro bobão lá falando assim: se ir para o céu, eu vou ter que ir com essa gente chata, eu prefiro ir para o inferno, o inferno vai ser mais legal. Não sabe o que está falando, né? E nós temos que entender também que são ímpios. Mas olha a que ponto a cegueira do diabo chega na vida de alguém. A Bíblia diz que o Deus desse século, com D minúsculo, diabo, o Deus desse século, ou seja, aquele que impera nesse sistema, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, se você não crê, aí o diabo vai cegar com força. É quem não crê, é quem é incrédulo que ele cega. Aí tem gente que bate no peito para dizer que não crê e acha que isso é algo, motivo de orgulho, porque está sendo a diferença. Eu não sou igual a esses bobos que vivem na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas vive na balada, não consegue ficar um dia sem beber, não consegue ficar um dia sem fumar, não consegue ficar um dia sem usar droga.
Quem é escravo? Nós viemos aqui por livre e espontânea vontade. Eu nunca cheguei aqui, irmãos, eu vou pagar, né? Não, porque senão teria até um cartão de ponto ali, né? Na ponta ali. Os irmãos chegam e batem o dedo, tá bom? Aquele que tiver lá todos os dias com cartão batido, vai ganhar até salário. Imagina, irmãos. É todo mundo voluntariamente, vem porque ama a Deus. Vem porque ama a Deus pelo que Ele fez na cruz do Calvário e por quem Ele é. Louvado seja Deus. Você percebe como é diferente? Então a prioridade do mundo é que você se organize aqui para viver bem aqui. Se ajuste aqui, construa aqui, firme bem seu alicerce aqui, porque o importante é você viver bem aqui, não importando o que vai vir depois. Depois é a morte, acabou. Esse é o pensamento do mundo. Mas a prioridade de Deus é a tua alma. A prioridade de Deus para a humanidade é a salvação da nossa alma. Ele vai dizer ainda: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esse é o evangelho verdadeiro. Ganhar o mundo todo. Tem muitos ganhando o mundo inteiro e pensando que isso é tudo. Mas uma hora vai entrar num caixão que cabe, pode caber ele e o dinheiro, mas quem vai decidir se vai colocar o dinheiro ou não é outra pessoa, porque nós só decidimos até a morte. Passou disso é Deus, segue o juízo. Não importa a influência que você tem, não vai importar o crédito que você tem. Como é que é o nome daquele termo que a gente usa hoje para cartão de crédito? Score. Lá não vai ter negócio de score, né? Score alto, esse dá. Não vai valer isso não, irmãos. Mas eu sei de uma coisa: o seu score tem que estar alto com Deus. Com Deus tem que estar alto. Tudo em dia, oração em dia. Não pode ter sujeira no teu nome lá não. Com Deus não podemos ter pendência nenhuma. Ele olhar lá, esse aqui tem crédito. Tem, olha lá, orou, jejuou uma semana direto. Olha lá, está renunciando todos os dias. Esse vai entrar no meu reino. Glória a Deus. Então essa é a prioridade de Deus para nós. A nossa salvação, a nossa alma. Louvado seja Deus. E aqui no primeiro tópico aqui está falando sobre isso. Já estou abrangendo toda a lição, porque obviamente como é uma pregação, eu não vou dar como lição, mas sim como pregação, tá? A gente vai adaptar. É assim que nós fazemos, tá bom? Então, alcançando o mundo até que Cristo volte. Tem crente que pensa assim, ó para você ver, isso é do ser humano. Deus te tira da lama, te tira do calabouço, do charco de lodo horrível. Lembra de Davi? É um salmo que engloba todos nós. Cada um sabe aonde foi o lodo que Deus tirou a gente. Aqui todo mundo é barro. Tem alguém aqui que é cimento? Não, todo mundo barro, né? Só tem barro. Então cada um sabe qual o lodo da onde Deus nos tirou. Aí eu pergunto para você: tem como você se gloriar? Tem como você se exaltar? Não tem como, irmãos. Não tem como. E nós precisamos entender uma coisa: da mesma forma que Cristo te resgatou do lodo, Ele quer usar você agora para resgatar outros que estão perecendo no lodo. Pessoas que pai e a mãe despreza. A palavra de Deus a gente lê lindo. Salmos, se eu não me engano, 10:9, se não me falha a memória. Vai dizer o seguinte: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, Deus me acolherá. É lindo. Só que às vezes nós esperamos Deus fazer com a outra pessoa, mas Ele vai usar você. Às vezes Ele te coloca na frente da fila, te salva, te limpa, te dá um banho de sangue, te torna apto para o serviço e manda você ir lá, através de você, tirar aquele que está no lodo. Isso é heresia? Não tem como, irmãos. Ele falou:
né, ele fala para aqueles que perguntaram da esquerda: mas Senhor, quando vimos o Senhor com fome, com sede, ou preso, ou nu? Ele fala: quando você fez a um desses pequeninos, a mim fizeste. Então quando você faz a alguém, você está fazendo a Deus. Quando você perdoa alguém, olha para você ver, que coisa séria. Quando você ama alguém, por isso que fala, não tem como você dizer que ama a Deus e aborrece seu irmão. Seu irmão você vê, Deus você não vê e diz que ama. Você tem que amar pelo menos seu irmão, para depois dizer que ama a Deus, porque é impossível o contrário. É a teologia de João, primeira epístola de João 4. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse evangelho, precisamos alcançar o mundo até que Cristo volte. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Então virá o fim. Você vê a justiça de Deus, o tamanho da justiça de Deus. É incontestável a justiça de Deus, irmãos. Mas vale nós destacarmos aqui, mesmo nós sendo pecadores, Ele faz questão de que todos ouçam esse evangelho. O mundo não acaba enquanto tiver uma alma que não ouviu ainda. Ninguém, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Nem os loucos errarão o caminho. Por quê? É Deus quem vai guiando. Sabe qual que é o nome disso? A salvação, é Paulo dizendo, a salvação é pela graça. É pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, vem pela fé, mas não vem de vós, é dom de Deus. Então basta abrir a mão, receber, e como gratidão renunciar o velho homem que nós fomos aqui embaixo, renunciar a velha mulher, a velha criatura que nós fomos aqui embaixo, renunciar para viver um novo com Deus. Hoje eu ouvi na mesa do meu trabalho alguns jovens conversando, e um jovem disse: ano que vem eu estou sentindo que a minha vida vai mudar. Ele comentou. Só que aí eu pensei, não falei nada. Eu pensei, mas a vida só muda se a atitude for nova. Porque se o ano for novo, mas a atitude for velha, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. O que vai mudar se a minha atitude é a mesma? A Bíblia vai dizer o quê? Que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque vai romper. Então primeiro coloca vinho novo em odres novos. Ou seja, primeiro Deus quer transformar você, para depois depositar o novo de Deus sobre a tua vida. Você quer primeiro um ministério, mas não, Deus vai te preparar primeiro para depois colocar em você a unção ministerial. Porque se Ele coloca o ministério primeiro e você não tem resistência, vai romper, vai quebrar, vai rachar. E mais vale para Deus você com Ele, com o nome escrito no livro da vida, do que você pregando, do que você cantando. Creia. Ele vai dizer, os discípulos todo alegrinho: Senhor, pelo teu nome até os espíritos malignos saíram. Lá em Lucas 10, ele fala o quê? Fala: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Quando que Satanás caiu do céu como um raio, irmãos? Ele está falando de uma ocasião que aconteceu lá no passado. Eu vi ele cair como um raio. Ele não está falando do que está acontecendo agora espiritualmente. Ele está falando: meu filho, quando eu mandei vocês, eu não tinha dúvida que ele se sujeitaria. É o meu nome. Eu vi ele cair como raio. Ele foi criado por mim lá em cima. Eu vi. Eu estou mandando vocês para uma missão que eu me responsabilizo. A autoridade está sobre mim. A autoridade que está sobre você, sou eu quem dou. Não tem como ele negar. Ele tem que sair. Mas aí ele fala: mas se alegrai muito mais pelo fato dos vossos nomes estarem escritos no livro da vida.
Aí Mateus 7:22 já dá aquela pedrada de novo. Por quê? Ele fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Como que o Senhor está dizendo que o Senhor não nos conhece e que nós estamos praticando iniquidade e não vamos entrar no céu? Estou parafraseando o texto. Em teu nome, é basicamente isso. Nós trabalhamos para o Senhor, nós exercemos misericórdia, o Senhor viu. Nós atendemos nos presídios, o Senhor viu. Preguei, passei fome, jejuei. Senhor, teve dia que eu tirei o dinheiro da compra para poder ajudar o irmão, sendo que eu não tinha para mim. Aí vai colocando tudo no pacote, tudo que a gente fez, né? É a síndrome de Ezequias. Lembra-te que um dia fui reto nos teus caminhos. Não fica só no lembra não, irmãos. Naquele dia quem vai falar lembra é quem vai estar tentando se justificar porque recebeu não. Quem se justifica é porque tem culpa no cartório. Aquele que é salvo verdadeiramente, até quando chegar diante do rei, ele vai chegar com humildade, cabeça baixa, com toda a reverência. Eu me imagino diante dele, diante daquele trono. Eu imagino isso, meu corpo todo arrepia, que agora eu imaginei literalmente chegar diante daquele trono branco, como jaspe, como João diz, onde Cristo irá nos julgar. Meu nome foi chamado, e aquela frase que todos temem: mostra-me tuas mãos. Aí vai ser doído, irmãos. E nós, com toda a reverência e humildade, o crente, né? Porque nós também que seremos salvos, seremos julgados. A Bíblia diz, irmãos, que às vezes nós pensamos: não, só quem vai ser julgado é quem foi para o inferno. Não. 2 Coríntios 5:10: todos teremos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, para recebermos segundo as nossas obras. Ou seja, a salvação ela não vem pelas obras, mas uma vez salvo você produz obras, e essas obras vão pesar na balança naquele dia para o galardão que você vai receber. Aí vai depender, é para ver se a sua obra é palha, né? Aquele texto de Timóteo: se é palha, se é ouro, se é bronze, o que é a tua obra? Ele vai pesar ali. Então por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus por causa de uma coisa ou outra. Não podemos por causa de circunstâncias, por causa de alguém, de uma calúnia, de uma infâmia. Não podemos, porque percebe que o reino do céu ele suplanta tudo isso. Ele vai além do que uma palavra mal falada que a gente não gostou. Vai além. O céu é melhor. O céu é melhor, irmãos. Tem gente que vai perder a salvação por causa de uma paz do Senhor, que não recebeu e ficou bravo e não voltou mais na igreja, e até de Cristo se afastou por causa de uma paz do Senhor. Tem crente por causa de uma palavrinha, por causa de uma censura que recebeu, por causa de uma repreensão, vai perder a salvação. Então nós estamos aqui hoje porque nós ainda temos esperança. Deus está falando conosco porque nós ainda há esperança para aquele que está vivo. Louvado seja Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Você está percebendo que eu estou batendo aqui, né? Em nós, né? Não é batendo, perdoa a expressão, é que o vocabulário é pobre, os irmãos sabem disso, tá? Mas é todos nós. Por que em nós primeiro? Porque antes de pregar aos outros, nós precisamos pregar a nós. Antes de pregar para o outro, eu tenho que apontar o dedo no espelho para mim. E eu não posso ficar irritado, irmãos. Ou até posso, né? Contando que eu me confronte e melhore.
Eu não posso me culpar. Olhar no espelho e ficar me culpando e inventando desculpar. Realmente, sou um frustrado. Não sirvo para nada. Olha isso. Não, irmão, não é isso. É olhar para o espelho e reconhecer. Rapaz, você precisa de Deus. Você precisa se arrepender. Aquelas amizades que você anda, precisa refazer seu rol de amizade. Precisa mudar, precisa ser mais constante com Deus. Seja homem, seja mulher. É assim que você tem que falar com você. Aí sim, ó, postura, com firmeza. Até a veia aqui pode saltar nessa hora. É com você mesmo, então pode falar. E Paulo, será que não é isso que Paulo falou? Quando ele fala em 2 Coríntios 9, 18, se não me falha a memória, que ele fala assim: e por isso esmurro meu próprio corpo, a fim de que, pregando aos outros, não seja eu rejeitado no final. Será que não é isso? Esmurrar o corpo ali não é bater em si mesmo, não é autoflagelo. Até porque eles condenavam isso, a Bíblia condena isso. Ele está falando sobre autoflagelar, pregar para si mesmo, se humilhar. Olha o termo, se humilhar, se colocar em condição de humilhação. Quando você fecha a porta do quarto, sem falar para ninguém nada, bota a boca no chão, no quarto escuro. Isso é humilhação, irmãos. Sabe por quê? Você está fazendo isso para ninguém ver, tanto que você depois não posta. Você sai de lá e não fala para ninguém que fez isso. É quando o nível de humilhação seu e de relacionamento com Deus está saudável. Você não precisa falar para ninguém, comunicar a ninguém que está fazendo. É sinal que o nível de relacionamento está bom. Para você já pesa, já satisfaz para você o fato de Deus estar lá te ouvindo e te vendo. Já é prazeroso para você o fato de Deus te ouvir e te ver. Como disse Agar, quando o anjo aparece no meio do deserto e fala com ela, ela levanta um altar e chama de Deus Roi e fala: o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê quando ninguém mais vê. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que ninguém te veja, Deus te vê. Ainda que ninguém esteja vendo a sua situação, pode ficar tranquilo. Deus está vendo e vai agir na hora certa. Louvado seja Deus. E grave bem, não precisa dar resposta, porque quando você não dá a resposta, se desobriga de dar, Deus ele vai dar a resposta no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso teve endereço. E para finalizar, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A relação da volta de Jesus e missões. Eu vou ler só esse trecho. A volta de Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Olha para você ver. Sucesso na vida não é casa nova nem carro novo. Sucesso na vida é uma alma para Cristo. Quer medir? Hoje tem muito disso na internet. Como você medir se você é um fracassado ou um homem de sucesso? E Deus aqui te deixa. Quer saber se você é uma mulher ou um homem de sucesso? Quantas almas você tem trago para Deus? Por quê? Porque o resto daqui é resto. Vai ficar a bagagem e tudo. A gente vai sem bagagem para lá. Sem bagagem. Do mesmo jeito que nós viemos. Jó falando: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é isso? Ou seja, nós viemos sem bagagem e vamos voltar sem bagagem. Porque não importa, para onde nós vamos não precisa. A nossa bagagem já está lá.
A nossa bagagem já está lá preparada, tanto que tem uma mansão. Os irmãos, será que não estão entendendo? Glória a Deus. A nossa bagagem já está pronta. Jesus falou: vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei. Para quem? Para mim mesmo. Jesus não abre mão da gente. Eu não vou levar para o céu, vou levar para mim. Eu vou estar no céu, mas eu vou trazer para mim. Eu comprei vocês para mim, vocês são meus. Jesus não abre mão de você, não abra mão dele. Não abra mão dele por nada. Resista, renuncie tudo. Porque ele mesmo diante da pior dor, da pior crise, ele continuou por tua causa. Então continue. Todo o peso que você carrega hoje ainda não é nada comparado ao que ele carregou. Apóstolo Paulo, hoje eu estou citando bastante texto bíblico. Paulo vai dizer que as aflições deste presente século não se podem comparar à glória que será revelada. Não tem como comparar. Qualquer glória que você receba aqui é glória até 10 dias, depois passa o efeito. Mas a glória lá não é um estado, é permanente. Lá o céu é glória, não está em glória, o céu é glória, porque Deus está lá. Glória a Deus. Então a volta de Jesus está atrelada. Então isso é vitória, isso é sucesso para a igreja. Levar o máximo de almas para Cristo. E eu quero, já disse e repito, eu conto com a ajuda dos irmãos esse ano, porque esse ano foram 9 jovens que foram batizados nas águas, agora no final do ano, dezembro. Mas no ano que vem eu quero, em nome de Jesus, umas 20 pessoas, não é jovem, tudo misturado, mas pessoas, ímpios, que aceitaram a Jesus e que passaram por transformação, para a gente poder levar para descer as águas. E eu conto com a tua ajuda, irmãos. Pode trazer, que essa igreja, em nome de Jesus, vai poder acolher, com a ajuda de Deus, em nome de Jesus. Nós cremos e nós sabemos que nós temos a graça de Deus para isso. Amém? O chamado para a igreja. Aqui vai falar sobre o chamado para a igreja, é o subtópico 2 do tópico 2, e já é o fim da nossa lição. Esse chamado, ele é para a igreja. E Jesus, ele sempre fala, porque o tempo está próximo. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, vai dizer: vivais não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo. Ou traduzindo, aproveitando bem cada oportunidade. Cada oportunidade. Ou seja, cada tempo nosso, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Nós sabemos que o nosso tempo é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. Kairos é o que, irmãos? Tempo de Deus, da eternidade, não pode ser calculado, nem contado, lá não passa. Por isso que 1000 anos para Deus é um dia, é a mesma coisa. Lá não passa, não tem tempo. Lá não tem manhã, tarde e noite, não. Lá é só dia. Não passa o tempo. Por isso que é permanente. Louvado seja Deus. Mas o nosso é Cronos. Cronos vem de cronômetro, ou seja, pode ser cronometrado. O nosso tempo está passando ali, ó. E cada vez que aquele relógio vai virando, vai batendo ali 24 horas, nós vamos ficando mais velhinhos. Cada vez que vai virando, a gente vai sentindo um pouco de dor. A gente vai sentindo a idade bater, porque o nosso tempo, ele é limitado. E tendo essa ideia de que tudo que Deus nos deu foi dado com propósito, nós temos que levar isso muito a sério, aproveitar bem a oportunidade, porque todo o tempo que Deus te deu, você tem que aproveitar para Ele, não é para o mundo. Você vai ter que dar conta do tempo, eu terei que dar conta do meu tempo, que eu usei de maneira insensata. Então deixa uma pergunta: temos usado o nosso tempo
o nosso tempo disponível de maneira sensata, prudente, para o reino? Se não, precisamos começar a adotar esses hábitos em nossa vida. Amém, irmãos? Prestar atenção em tudo. Ponto de ônibus, aonde a gente vê missão. No ponto de ônibus, tem ali alguém chorando, é uma missão, é uma oportunidade. No ônibus, dentro do ônibus, naquele calor apertado, quando Deus quer, Ele providencia a oportunidade. Nem que seja numa carona dentro de um Uber, Deus providencia. E você, como crente, bom crente que é, que entende que nada é por acaso, vai saber o que dizer a essa pessoa. E eu encerro apenas contando uma experiência para testificar isso, porque nada na nossa vida é um acaso. Eu lembro que num domingo eu fiquei irritado, porque domingo não mexe no meu relógio. Não é só eu, né, irmãos? Creio que todos os irmãos mexeu no nosso tempo. Eu tinha tudo programado, aí mudou tudo. A gente já tende a ficar meio estressado, porque, meu Deus, tinha programado para ir na casa do fulano de tal. 5 horas eu tinha uma agenda lá, tal lugar. Estava tudo contado já, planejado. Aí vai lá e fura o pneu da moto, do carro, dá dor de barriga em alguém. E sempre, pode ter certeza de uma coisa: por trás de uma dor de barriga, num compromisso, por trás de um pneu furado, num compromisso, é a mão de Deus te livrando, é a mão de Deus, muitas das vezes, te relocando, te colocando em um lugar mais urgente para você ir. Eu já disse isso e Deus me conduz a essa área de novo, a esse texto de novo. Quando Paulo estava indo, ele falou: nós vamos passear não, nós vamos fazer uma viagem ao Barnabé, em todas as cidades que nós já evangelizamos na Ásia. E vamos na Ásia, vamos na Frígia, vamos em Bitínia, vamos lá. E quando ele vinha fazendo zigue-zague, o Espírito Santo de Deus o impediu de pregar. O Espírito Santo, coisa séria. O Espírito Santo, não foi o diabo, impediu ele de pregar em um lugar. Quando ele virou para a Ásia, então vamos pregar aqui. O Espírito Santo impediu de novo. Ele falou: tem coisa errada. E de noite se apresentou um varão, orando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem era esse varão? A gente conhecendo o contexto, nós vamos entender que eram os homens da cidade de Filipos, principalmente o carcereiro. Nós podemos colocar assim, porque ele vai, encontra ali Lídia, que já tinha aceitado ao Senhor e tudo mais, ensina ela o que tinha que ser ensinado. Isso é missão e discipulado. E num dos momentos que ele estava indo para a oração, vem a menina, ele liberta a menina pelo poder de Deus e vai parar na prisão, açoitado. Quando chega na prisão, os presos são libertos e chega o carcereiro falando o quê? Ele fala: o que eu faço para me salvar? E detalhe, quando Paulo olha para o carcereiro, ele estava com uma espada na mão já para se matar. E ele fala: não te faças nenhum mal. E ele fala: mas o que eu farei para me salvar? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É Deus relocando. Paulo, você quer passar em todas as igrejas, mas tem uma missão mais urgente lá em Filipos, corre lá. E Paulo nem sabia que teria que apanhar, não sabia que teria que sofrer, porque Deus faz essas coisas. Por isso que nós precisamos dar graças em todas as coisas, como diz 1 Tessalonicenses 5:18, porque em todas as coisas, Romanos 12:28, porque em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quer seja chorando, quer seja sorrindo, está contribuindo para o teu bem de alguma forma. Amém? Se alguém chorando hoje, vai juntando, porque ali a palavra está assim: todas as coisas juntamente, junta bom, junta ruim, tudo que está acontecendo, e no final, você vai falar: está tudo ligadinho, só pode ser Deus, porque olha, Ele desenhou o caminho certinho. Para mim parecia uma emboscada, mas agora olhando, é um caminho que Deus fez, no meio do precipício. Amém, irmãos? Fica com essa palavra no seu coração. Eu dei uma volta em cima da lição, mas creio que nós tocamos no objetivo. Uma lição curta, 2 tópicos só, mas como é um culto dia de semana, eu sei que é mais cansativo, então temos que falar num tom mais de pregação.
até mesmo para a gente tentar se manter mais acordado. Amém? Sei que os irmãos estão cansados, assim como eu, mas eu louvo a Deus pela tua vida que tem perseverado. O que nós lemos hoje? Aquele que perseverar até... Irmãos, estão perseverando, irmãos? Outra glória, hein? Eu acho que os irmãos que estavam perseverando no começo do culto, deu uma... Depois você vai comer uma gemada, irmão, vai ficar bom. Tá bom? Mas aquele que perseverar até... será o quê? Então você quer ser o quê? E para isso você vai ter que fazer o quê? Glória a Deus. Pronto. Aprendemos uma lição de casa. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Já quero desde já agradecer aos irmãos por tudo que os irmãos me proporcionaram esse ano todo que os irmãos tiveram comigo. Logicamente, alguns saíram, outros permaneceram, outros voltaram. E tudo isso é motivo de felicidade para nós, de alegria, irmãos. É sinal que Deus está trabalhando nesta igreja, tá bom? Eu sempre digo, o pastor não faz nada sozinho, tá? Não faz nada, nada mesmo. Tem hora que o pastor cansa, tem hora que desanima, o pastor desanima, é mole? É, irmãos, às vezes pensa, não, pastor é de ferro, desanima não, mas desanima, irmãos. A diferença é que nós temos base, então nós sabemos que desânimo é passageiro, dura até um dia, 2, 3, uma semana pode durar, mas depois passa. A gente volta e Deus vai acendendo fogo novamente em nós. Amém? O importante é não parar. E isso com a comunhão com a igreja. Por isso é importante estar nos cultos, nas orações, em tudo que tiver. Porque é na comunhão que nós vamos aquecendo um ao outro. Está faltando fogo em você, você encosta nessa muralha de fogo que está do seu lado e ela vai te aquecendo, te ajudando. Amém? É glória daqui, glória de lá. E Deus vai nos animando e Deus vai nos renovando até o céu. Amém, irmãos? Domingo nós teremos o nosso culto na sede de virada do ano. 10 horas da noite vai ser o nosso culto, tá, irmãos? Passar o ano de joelhos, se dedicando àquele que se dedicou o ano todo.